e eu queria pedir atenção aqui para a comunidade do Diário do Centro do Mundo, porque isso daqui não é aqueles assuntos que podem passar batido, de maneira alguma. Essa moça da foto que vocês estão vendo chama-se Chara Fornalevics Soares. Chara Fornalevics Soares. E vocês estão vendo aqui a foto do carro dela batido numa cerca. Pois bem, numa cerca. Na madrugada deste sábado, a Charla Fornalevics Soares, de 23 anos, perdeu o controle do seu carro, um Volkswagen Nivus, e bateu violentamente contra o alambrado que protege o Palácio do Jaburu. Para quem não sabe, residência oficial do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Vamos voltar para a foto. Eu já quero começar por aqui, porque muita gente diz que é mimimi sempre que se toca nesse assunto. Mas eu vou perguntar para vocês. Se essa pessoa aqui fosse pobre ou preta e pobre, e tivesse batido o carro na cerca da residência oficial do vice-presidente da República, coloquem no chat aí para mim o que aconteceria com essa pessoa. Se fosse pobre, preta ou preta e pobre. O que aconteceria com essa pessoa, sabendo tudo o que tem acontecido ultimamente com a PM em relação a pretos e pobres? Pois bem, o que será que aconteceu? Embriagada e sem habilitação, a jovem confrontou seguranças do Gabinete de Segurança Institucional, GSI. Confrontou, embriagada e sem habilitação. Vamos piorar a situação, chat? Imagine se fosse pobre, preto, sem habilitação e confrontasse o GSI. O que aconteceria? Tentou fugir pedindo um motorista de aplicativo e exigiu que policiais acionassem seus contatos influentes para evitar prisão. Levou gritos, algemas, mas saiu viva. Diferentemente de tantos jovens negros que sequer têm a chance de serem levados a uma delegacia. Esse texto que eu estou lendo para vocês é de autoria do Kiko Nogueira. O caso expõe, mais uma vez, como o tratamento da polícia militar varia de acordo com a cor de pele e o CEP do envolvido. Na delegacia, vai piorar. Ela se exaltou, gritou, xingou policiais, resistiu às ordens, pediu ajuda a um assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, que ainda durante a madrugada enviou um emissário com um envelope contendo 15 mil em espécie para cobrir a fiança. Assim, a jovem que ostenta nas redes sociais viagens a Dubai e destinos paradisíacos do Brasil saiu sem grandes consequências. Acionou um assessor parlamentar que mandou 15 mil reais para a delegacia para pagar a fiança para ela não passar uma noite lá. A abordagem contrasta com cenas que se repetem em operações policiais nas periferias do país. Jovens negros são alvejados por muito menos. Um gesto brusco, um objeto no bolso, uma moto sem placa, casos como o de Genivaldo de Jesus Santos, morto asfixiado dentro de uma viatura da PRF em 2022, ou de João Pedro Matos, assassinado pela polícia dentro de casa aos 14 anos, ilustram como a presunção de periculosidade pesa para quem tem pele escura. Chara se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas a embriaguez foi constatada pelos policiais. Mesmo alterada, conseguiu um desfecho sem violência. Já nas comunidades, a PM muitas vezes age primeiro e pergunta depois. O resultado são execuções disfarçadas de confrontos, operações que terminam com dezenas de corpos e investigações arquivadas sem punição. O caso da jovem embriagada que derrubou a cerca do Palácio do Jaburu sem levar um tiro não é um ponto fora da curva, mas um reflexo do racismo estrutural e do privilégio de classe. Se o nome fosse outro, se a pele fosse mais escura, o título desta matéria seria bem diferente. O título da matéria é: se fosse preta e pobre, teria sido fuzilada. Mas antes de conversar com o Walter, que eu já estou louco para escutar ele, nós vamos também, Walter, colocar aqui o Instagram da moça. Tá? Vamos colocar o Instagram da moça para ver do que se trata. Pois então, aqui do que se trata. Paraísos, fotos paradisíacas, olha aí, foto no deserto, grandes mansões, grandes praias. Aí, a foto. É isso. 15 mil de um assessor,
fiança paga, Vida xingou, boa, hein? xingou, gritou, esperneou, pediu para chamar o assessor parlamentar, se negou a fazer o bafômetro, bateu na cerca da residência oficial do Alckmin e não está presa, nada houve, tá tudo tranquilo. Walter Lippmann, meu caro, tu pesquisa já há um bom tempo, há mais tempo do que eu, é um especialista em Frantz Fanon, eu acho que o maior, se não o maior, um dos maiores especialistas em Frantz Fanon desse país, e te conheci no coletivo Fanon, que tu mantinhas e que tu fundastes. Desculpa trazer a informação aqui ao vivo, mas tu é pai de uma menina negra, conhece muito bem essas relações. Se fosse aquilo tudo que nós colocamos aqui na minha fala e na minha leitura, tu tens dúvida de que o desfecho seria outro, Walter? Mais uma vez, obrigado pela tua presença. Muito obrigado, e um assunto bem importante, mas muito triste, né? Você falou alguns nomes aí de crianças, de pessoas racializadas, negras, que foram executadas pela polícia, que age muitas vezes como um exército invasor na comunidade, na favela, porque aqui no nosso país nós vivemos num apartheid racial. Ele é hipócrita, não é que nem o apartheid sul-africano, dos Boers lá, mas ao mesmo tempo ele é uma materialidade. O Brasil é um país com uma história escravista e com essas relações todas entre classe e raça que são peculiares, particulares dessa história do nosso país. Existem pessoas que podem morrer, podem ser executadas e nada acontece. Eu selecionei uma triste lista aqui. A Tainara Vitória, executada pela polícia porque estava defendendo seu irmão autista de uma abordagem policial violenta. Dia 14 de novembro de 2024. Tainara Vitória Francisco Santos, 18 anos. Rian da Silva Andrade Santos, 4 anos. Tainara era de Governador Valadares, né? O Rian era de Santos, 4 anos, atingido por um tiro enquanto brincava em frente de casa com a prima. E aí vai, Thiago Flauzino, 13 anos, Cidade de Deus, 2023, morto a tiro por policiais. Existem, Viaro e Pedro, e todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo ou na gravação, existem pessoas que podem morrer. O Fanon tem uma passagem sobre isso lá nos anos 60, mas que está muito atual. Ele fala que no bairro do colonizado, num bairro negro, por exemplo, no gueto, vive-se e morre, não se sabe do que, não se sabe quando e onde. Então, é o que aquele seguidor do Fanon, né, influenciado do Fanon, chamado Achille Mbembe, chama de necropolítica. Esse termo foi muito alargado, foi usado de um modo impreciso muitas vezes, mas ele tem essa concepção. Existem certas populações, certos corpos, ele é um Foucaultiano, ele tem essa influência, né, na sua obra também, não só Fanon, certos corpos racializados podem morrer, e não há problema nisso. Inclusive, há certas acumulações com a morte. Vejam vocês as condições sociotécnicas do genocídio na Palestina pelo governo israelense. E os corpos racializados, as populações racializadas, as crianças, os jovens, morrem porque, como você falou, meteram a mão no bolso, ou a questão do porte, né, de drogas, por exemplo, a maconha, agora toda essa discussão. Se é um jovem branco, né, é usuário. Se é um jovem negro, está com um pouco abaixo do que foi descriminalizado, a polícia dá um jeito de ter uma abordagem violenta, pode ser executado, pode apanhar. Então, há uma racialização, sim, na sociedade, inclusive com desdobramentos em termos de encarceramento em massa, não só a execução, encarceramento em massa. Vídeo as tecnologias de algoritmo facial e reconhecimento facial, que mais de 90% daqueles que são incriminados pelo reconhecimento facial são negros, são jovens negros.
E a taxa enorme de erro. Por quê? É aquela coisa do Lombroso. Quem estudou Lombroso aí, quem não sabe, Lombroso foi um nome aí. Lombrosiano, né? Exatamente, um nome aí do direito, mas ele trouxe toda aquela questão que é uma face do crime. Eugenia, aquelas pseudociências raciológicas, século XIX, craniometria, frenologia, isso aí influenciou muito a Europa e os Estados Unidos, e a gente esquece às vezes que o nazismo é fruto disso, do colonialismo, aqui no Brasil isso ganha muita ressonância com Nina Rodrigues, né? Exatamente. Então, esse Lombroso ele vai dizer, existe um rosto do crime e continua, de certa forma, numa espécie de neolombrosismo cibernético, vamos chamar assim, com esses algoritmos racializados, com esses reconhecimentos faciais, mas sem sombra de dúvida, não há dúvida que se você é um branco, os brancos, nós brancos, somos privilegiados até nisso. Claro. Né? A questão de, por exemplo, né, eu fui professor muito tempo num bairro da periferia aqui de Porto Alegre, na Restinga. Tá? Salve aí, um abraço para o pessoal da Escola Pasqualini e Dolores, Restinga Nova. E lá as mães falavam para os filhos, muitas vezes para os alunos, olha, não anda de capuz. O jovem negro de capuz, ou toda essa rotina que uma mãe negra de um jovem negro, o medo que seu filho não volte, não faça gestos bruscos, ande com documento. Vários brancos têm esse privilégio, pode andar na rua sem RG tranquilamente, que talvez seja até abordado e não vai dar nada. Agora, seja um jovem negro, seja um homem negro, uma mulher negra, e ande sem documentação. Ou porte uma pequena quantidade de algum tipo de droga, maconha, o que for. Então, existem privilégios, esses privilégios estão colocados na questão do acesso à educação, questões econômicas, e também nas questões da punição, do assassinato em massa. Vamos falar do genocídio da juventude negra nesse país. Né? Abordagens violentas, execuções, forjam, né, situações, colocando arma, ajeitando a cena do crime para... Então é isso, né? É uma polícia que age como um exército invasor, uma espécie de colonialismo interno, o que ocorre nessa sociedade racializada, racista e preconceituosa.